Eu aposto que você já escutou aquela velha história que o povo brasileiro nunca lutou pela sua emancipação, ou que revoluções grandiosas e histórias heróicas são exclusividades apenas de outros países. Te contar um negócio? Não é bem assim. Um homem que invadiu uma cadeia para libertar seu irmão, que tinha sido preso injustamente. Outro que pegou em armas após ver sua filha ser abusada por um oficial do Império. E um ex-escravo que, após se libertar, organizou os demais escravos rumo a uma guerra pela liberdade. Esses fatos, ligados a um cenário político caótico, à opressão desenfreada do Estado e à miséria que se espalhava pelo Maranhão, criaram uma das passagens mais icônicas da luta popular brasileira, a balaiada, que inclusive é a nossa pausa de hoje. O Brasil passava por um momento de grande instabilidade política. Dom Pedro I, com uma popularidade baixíssima, abdica do trono, vai para Portugal e deixa seu filho aqui. Só que ele ainda era menor de idade e não podia assumir o trono. A solução prevista pela Constituição de 1824 era a formação de uma regência, que seria um grupo de homens ligados à nobreza que tomariam conta do país até que o jovem príncipe pudesse assumir o trono. As estruturas do governo estavam completamente abaladas, e isso abriu espaço para inúmeras revoltas ao redor do país. Sabendo disso, agora nós temos que ir para o palco da nossa história, a então província do Maranhão, que na época possuía cerca de 200 mil habitantes, sendo que desses, 90 mil escravos. Sem contar que os outros 110 mil eram compostos basicamente por trabalhadores rurais, pequenos lavradores que ali habitavam. A exportação do algodão, que era a principal fonte de renda maranhense da época, passava por uma forte crise por causa da entrada do algodão norte-americano na competição pelos consumidores ao redor do mundo. Isso obviamente afetou muito a economia maranhense e não só a economia, mas também a política local. O Maranhão era marcado por uma forte disputa entre dois grupos políticos. Os cabanos, grandes produtores de algodão, criadores de gado e negociantes portugueses, que estavam no poder, e a oposição, os bem-te-vis, que eram formados praticamente por latifundiários com ideais liberais, como ideias republicanas e abolicionistas. Inclusive, bem-te-vi também era o nome do jornal em que o partido escrevia suas críticas aos seus inimigos políticos, os cabanos. Olha, a situação já era bem complicada. E ela agravou mais ainda com a aprovação da Lei dos Prefeitos. Lei essa que permitia que cada governador de província pudesse escolher a seu bel prazer os prefeitos, subprefeitos e delegados dos seus municípios. Aí eu te pergunto, você acha que isso deu certo? Claro que não. Os cabanos que estavam no poder rapidamente monopolizaram todos os cargos públicos e passaram a perseguir os bem-te-vis, tentando assim controlar de forma ditatorial mesmo o caos e a insatisfação que se alastrava no Maranhão. E também privilegiaram um pequeno grupo de fazendeiros que fazia parte do partido, né? Os bem-te-vis, com isso, começam a incitar o povo à revolta. A opressão, que já era alta, aumenta drasticamente. E, obviamente, isso pesa onde? Nas camadas mais pobres. E é aí que dois grupos se juntam ao conflito e mudam completamente o rumo dessa história: os sertanejos e os escravos. Em 23 de dezembro de 1838, o jornal Crônica Maranhense estampa a notícia que vem a ser o marco inicial do movimento. Dentro de todo esse cenário de abuso de autoridade, Raimundo Gomes, um vaqueiro que trabalhava para um fazendeiro liberal, vê seu irmão sendo preso, injustamente, por um político cabano. Isso passou batido? Não passou batido. Raimundo organiza um grupo de parceiros, toma de assalto a cadeia em que seu irmão estava preso, liberta todos os presos políticos que ali estavam e toma todas as armas e munições da cadeia. Inclusive, essas armas e munições vêm a possibilitar o movimento mais para frente. Com isso, Raimundo começou e organizou uma resistência sertaneja ao governo. Eles dominaram uma vasta área do sertão, que todos eles conheciam muito bem, e por onde passava, Raimundo conseguia novos adeptos ao movimento, incluindo escravos foragidos. Foi nesse contexto, inclusive, que ele conhece o segundo grande líder do movimento, Cosme Bento de Chagas, o Negro Cosme. Cosme era líder de um grande grupo de escravos fugidos, totalmente insatisfeitos com as atrocidades cometidas ao seu povo. Negro Cosme, que mais tarde seria conhecido na Revolução como o Imperador da Liberdade, trouxe, além de um contingente de 3.000 homens para a luta,
táticas de guerrilha que, no primeiro momento, mudaram completamente o sentido do jogo a favor dos revoltos. Também em resposta a essa opressão do Estado, uma terceira figura surge na história. Manuel dos Anjos Ferreira, um pequeno artesão, decide pegar em armas e se virar contra os homens do governo, após acusar o capitão Antônio Guimarães de abusar de uma de suas filhas. Manuel dos Anjos começa a sua busca por vingança, organizando pessoas que também estavam insatisfeitas com o governo local. A mobilização foi tão grande que Manuel não só consegue sua vingança, como o povo revolto também toma a cidade de Caxias, a segunda mais rica do Maranhão na época, e derruba todos os representantes do governo. Manuel dos Anjos, o balaio, era assim conhecido porque vivia da produção de pequenas cestas de palha, os balaios. Poucas informações concretas nós temos sobre a história do balaio e sobre o seu papel como um dos líderes da revolta, mas com certeza ele foi fundamental, porque assim como os próprios revoltos passaram a se intitular os balaios, é assim que a gente conhece a revolta hoje em dia, balaiada. Olha, depois da tomada de Caxias, a revolta se incorporou, sabe? Se organizou, conseguindo inclusive angariar terras do Ceará, terras do Piauí e questionar a miséria que era vivida nas três províncias. E é aqui que a balaiada ganha um ar tão icônico na história do nosso país. Com a liderança de três figuras extremamente marginalizadas, a presença de quilombolas, indígenas, lavradores e todo um contingente que nunca foi assistido, olhado, percebido pelo Império, a revolta ela toma um caráter popular inegável. E como você está imaginando aí agora, sim, o governo regencial não gostou nem um pouquinho disso. E após mandar diversas incursões militares, e sim, os balaios resistiram, e resistiram muito, por muito tempo, eles escalam a quarta figura importante para essa história. O coronel Luiz Alves de Lima e Silva, que tinha experiência militar por já ter atuado na Guerra da Cisplatina. A regência deu à sua disposição todas as tropas presentes no Maranhão, no Piauí e no Ceará. Os balaios, mesmo após a resistirem a inúmeros avanços das tropas militares, uma hora sucumbiram frente aos canhões do Império. O balaio foi morto antes mesmo da queda de Caxias. Negro Cosme posteriormente foi enforcado. Após a tomada de Caxias e a supressão da revolta, Lima e Silva recebe o título de Barão de Caxias. E caso você agora esteja se perguntando, sim, esse é o que viria a ser o futuro Duque de Caxias, hoje patrono do nosso exército brasileiro. Após a supressão da balaiada, se deu início a uma série de inquisições pacificadoras ao redor do país, bem relativistas, comandadas por Lima e Silva. Relativistas, eu digo, porque nós podemos ver uma diferença gritante da abordagem do Império dependendo da classe social do revolto. Frente à revolta de grãos-senhores, como a própria Farroupilha, acordos, anistia, até condecorações aos revoltos. Já no caso dos balaios, taxados pelo Império simplesmente como bandidos, assassinos, bárbaros, nós temos bala, prisão e forca. Por muito tempo. A mesma versão que na sua época consagrou Lima e Silva como um herói que reprimiu bárbaros, violentos e perigosos, foi contada nos livros de história e passada de geração em geração, até hoje, de certa forma. Porém, hoje em dia, muitas pessoas estudam não mais a versão dos vencedores, mas sim a dos vencidos, dos balaios como verdadeiros heróis. Cara, a história de homens e mulheres que, frente a um cenário de completa opressão, se levantaram e questionaram por quê. E quiseram dar um basta nisso. Essa narrativa de que o povo brasileiro sempre foi um povo meio conformado esconde a verdadeira história do nosso país, que sempre foi marcado por lutas armadas, manifestações populares, conspirações, revoltos e revolucionários, que juntos constituem essa máquina de moer gente que nós conhecemos como Brasil. A última coisa que o povo brasileiro foi ao longo da história foi cordial. Digo no sentido de resignado. E até hoje, a insistência na manutenção dessa ideia é muito mais uma vontade e esperança de um pequeno grupo que se beneficia com essa cordialidade do que algo que diz sobre nós mesmos,
os brasileiros, do que do nosso povo propriamente dito, que se rebela e resiste todos os dias, de todas as formas possíveis. Bem, quer escutar mais histórias como essa? Discutir Brasil, o que é, para onde vai e de onde veio? Acompanhe o canal. Meu nome é Lucas Perini e essa foi a nossa pausa para a história de hoje. Esse vídeo é, antes de tudo, uma homenagem aos mais de 12 mil homens e mulheres que perderam suas vidas e os que foram presos lutando pela liberdade na Balaiada. Hoje, as memórias da revolta podem ser vistas no Memorial da Balaiada, no próprio município de Caxias, mas também podem ser sentidas no coração de inúmeros brasileiros.